Boa noite, senhoras e senhores. Damos início à audiência pública para debater o debate sobre a alteração da planta de valores genéricos do município de Passo Fundo. Convidamos para compor a mesa de trabalhos o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Patrick Cavalcante. O presidente da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, o vereador Alex Necker. Presidente da Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e do Interior, vereador Luiz Miguel Chaes. O presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, o vereador Saúl Spinelli. Do Executivo Municipal, a senhora secretária de Planejamento, Ana Paula Vicker. O procurador do município, procurador Adolfo Freitas. O secretário de Finanças, senhor Dorley Maffei. Registramos a presença do vereador Eloy Costa, Ronaldo Rosa, vereador Valdecir Moraes, vereador João dos Santos, vereador Leandro Rosso, vereador Rudimar dos Santos, vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá, vereador Pedro Danelli, vereador Renato Checker e vereador Rafael Colucci. Gostaria... Bom, aqui depois. Essa audiência pública foi proposta pela comissão, em conjunto, por todas as comissões permanentes dessa Casa Legislativa, e tem o intuito de promover o debate entre o poder público e a comunidade, buscando construir uma proposta de acordo com os anseios da sociedade e iniciar as tratativas para adequar os valores da planta genérica da cidade, de acordo com o que prevê a legislação. Passo agora a palavra ao vereador Patrick Cavalcante, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que conduza os trabalhos. Nosso boa tarde a todos, senhores, senhoras, que ora prestigiam esta audiência pública. Quero aqui saudar os demais colegas vereadores, presidente das comissões, já nominado pelo nosso presidente, que compõe a mesa de trabalho, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, este vereador Alex Necker, Comissão de Finanças e Planejamento e Controle, da Comissão de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano e Interior, vereador Luiz Miguel Chaes, e também o vereador Saúl Spinelli, que preside a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que compõe. Secretário de Planejamento, Ana Paula Vicker, nosso procurador do município, doutor Adolfo Freitas, saudar também o secretário de Finanças, nosso secretário Dorley Maffei, e nós teremos a nossa reunião hoje à tarde, senhoras e senhores, na seguinte forma: conforme o nosso regimento da Casa, o artigo 39, inciso 1º, e o artigo 49, inciso 2º, bem como a lei orgânica do município, em seu artigo 72, inciso de tributos municipais, e o artigo 95, parágrafo 2º, sessão das comissões, nós vamos então, conforme a força de lei, ouvir a comunidade no projeto de lei hoje que tramite, que é o debate sobre o projeto que contempla o 01 de 2019, que altera, senhoras e senhores, o dispositivo e a planta de valores genéricos, PVG, prevista no anexo 2 da Lei Complementar 195 de 27 de dezembro de 2007 e outras providências. Seguindo o nosso regimento, senhoras e senhores, a nossa reunião ela terá duração de 60 minutos,
de 1 hora, podendo ser prorrogada por mais 30 minutos. Então, a duração da nossa audiência pública é de 1 hora e 30 minutos. Nós teremos as inscrições para a fala de 3 minutos. A pessoa que falou a primeira vez só poderá repetir a sua fala quando já tiver o final de todos perfeito a sua fala. Como ela tem um tempo reduzido pela nossa legislação de 1 hora, podendo ser prorrogado por mais 1 hora e 30, 1 hora e meia, eu peço para que não seja repetitivo as falas, para que a gente possa ter objetivo na nossa reunião e poder ouvir bastante a comunidade. É um projeto de lei que chega à casa e, desta forma, nós estamos, então, ouvindo a comunidade, dando oportunidade para que a comunidade possa ser ouvida e, sim, posteriormente, trazer, então, a manifestação para que os vereadores possam, depois, na votação do projeto, fazer o seu encaminhamento. Concluída todas as exposições e as intervenções, darei por concluída a audiência pública, juntamente com o presidente desta casa, fazendo leitura resumida dos pontos principais da sessão e das deliberações obtidas pela manifestação, senhores e senhoras presentes. Ao final da audiência será lavrada a ata sucinta e subscrita e também os demais vereadores. Essa sessão, senhoras e senhores, ela está sendo gravada na sua íntegra. Quando for usada a palavra, eu peço que possam se identificar dizendo o nome, ou o bairro, a comunidade ou a entidade que representam, para que a gente deixe gravado e que depois possa também estar sendo prescrita na nossa ata. Das disposições finais, do artigo 17, as deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a audiência pública terão caráter consultivo e não vinculante, destinando-se à motivação do Legislativo Municipal quando da tomada de decisão em face às manifestações realizadas. Eu pergunto aos colegas que estão na mesa, os presidentes das comissões, se querem fazer uso da palavra agora ou pode ser ao final, para que damos a oportunidade do Executivo poder fazer a apresentação. Vereador Saul. Vereador Luiz Miguel? Alex? Nós passamos a palavra para o Dr. Adolfo Freitas, Procurador-Geral do município, para que possa fazer explanação do projeto ora discutido desta casa, em parceria com as 4 comissões desse momento. Bom, essa audiência foi chamada para alteração de IPTU, mas, na verdade, nós vamos tratar sobre a planta genérica de valores, que é uma parte que compõe o Imposto Predial e Territorial Urbano. Nós queremos esclarecer inicialmente, depois os secretários que me acompanham aqui vão tratar tecnicamente e com relação aos dados da lei, mas eu queria iniciar dizendo da necessidade e da obrigatoriedade do município apresentar esse projeto de lei. Da necessidade porque nós viemos de uma última alteração da planta de valores de 1994. Portanto, há 25 anos o município de Passo Fundo, que teve um progresso muito grande em todas as áreas, inclusive demográfica, não faz a revisão da planta de valor. Então, essa era uma necessidade, né, que nós tínhamos que fazer. Em segundo lugar, pela necessidade legal da atualização da planta de valores. Como todos sabem, desde o ano de 2001, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige dos administradores que promovam o equilíbrio fiscal do município, ou seja, receita e despesa. E dentro desse equilíbrio fiscal se insere a necessidade do aumento de receita própria do município. Os municípios de porte de Passo Fundo, por exemplo, eles não se sustentam financeiramente somente dos repasses da União e do Estado. Eles necessitam muito das suas receitas próprias, porque é um município que tem muitos serviços prestados, tem muita despesa, é um município que está em expansão. Nós somos um município receptor de pessoas que vêm de fora. A cidade de Passo Fundo hoje é um polo regional. E isso, evidentemente, gera gasto. Então, a fim de melhorar o nosso equilíbrio fiscal, também a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que o município busque melhoria nas suas receitas. E hoje à tarde eu falei com o vereador que me falou que era
um ato discricionário, ou seja, que nós escolhemos o momento para mandar essa lei. Eu discordei dele, e já disse a ele, vou dizer aqui de público, o que eu já disse há pouco. Nós não escolhemos mandar um projeto de lei para corrigir distorções da planta de valores. Encaminhamos um projeto de lei exatamente pelo que eu disse antes, mas principalmente para corrigir algumas distorções. A secretária Ana Paula e o secretário Dorley vão explicar aí depois. O que se busca com esse projeto é fazer justiça fiscal. Tem muitos proprietários de terrenos de Passo Fundo que estão pagando muito abaixo do valor de mercado. Nós temos um índice altíssimo de proprietários que pagam 10% do valor de mercado do imóvel. Então, isso é necessário se corrigir essa distorção. Também, e isso está previsto no projeto de lei, nós temos vários imóveis que estão pagando acima do valor de mercado. Essa distorção também se pretende fazer corrigir. Queria rapidamente passar um dado também, e esclarecer que o IPTU, ele não se compõe apenas do valor do terreno, mas também do valor do terreno e de eventual área construída. Com esse projeto, nós estamos corrigindo distorções de apenas 25% do valor composto do IPTU. Para esclarecer melhor, 75% da composição do valor total a ser arrecadado pelo município hoje é composto pelas construções. A secretária vai esclarecer melhor, mas nós estamos fazendo alteração apenas nos terrenos. Isso é muito importante que todos saibam. Nós não estamos mexendo em alíquota de área construída, não estamos mexendo em alíquota de tipo de construção, nós estamos falando só em valor venal. É a planta genérica de valores dos terrenos, que é uma parte que compõe o IPTU. Queria justificar também a necessidade do aumento de receitas, porque eu disse antes que Passo Fundo é uma cidade em expansão. Nós temos convicção, e o prefeito já falou publicamente mais de uma vez isso, que Passo Fundo tem e teve ótimos prefeitos nos últimos 30 anos. Essa é uma realidade. É uma cidade que vem crescendo, que vem tendo progresso, e para isso nós precisamos de receita. Os entes federados e o ente estadual, a União e o Estado, cada vez mais vem transferindo competências para os municípios. Essa é uma realidade. Cada vez mais a União exige dos municípios que prestem serviços, que tenha despesas. O Estado muitas vezes deixa de cumprir com suas obrigações constitucionais, como segurança, como o Hemopasso, por exemplo. Então, o cidadão que mora em Passo Fundo, quando ele tem algum problema, ele não consegue ir até o estado do Rio Grande do Sul. Ele não consegue ir a Brasília. Ele vem na prefeitura. Então, nós precisamos ter receita para prestar um serviço melhor, para continuar construindo escolas, para continuar melhorando a pavimentação, para ter uma melhoria na habitação popular, para que se consiga fazer a regularização fundiária. Todos esses serviços são exigidos do município e nós precisamos de receita. Também queria finalizar que o município sofre controle de órgãos externos, seja do Tribunal de Contas do Estado, seja do Ministério Público principalmente. E esses dois órgãos vêm de muitos anos, desde a antiga administração, exigindo que o município melhore as suas receitas. Seja na atualização da planta de valores, seja na cobrança efetiva do Imposto sobre Serviço, ISSQN, seja na cobrança de taxas. Então, também, esse prefeito, o antigo prefeito e o próximo prefeito têm a obrigação legal de fazer equilíbrio entre receita e despesa. Esse também é um dos motivos do encaminhamento. Nós esperamos que a comunidade possa participar, que dessa audiência de hoje saiam propostas efetivas e objetivas, que a Câmara de Vereadores tenha a oportunidade de discutir, debater, e que, ao final, não esse prefeito, que está no seu penúltimo ano de mandato,
mas que os próximos prefeitos tenham a oportunidade de ter uma receita melhor para poder prestar um serviço melhor ao munícipe, que é aquele a quem a gente atende ao final das contas. Era isso, presidente. Queremos agradecer a manifestação do procurador, doutor Adolfo Freitas. Queremos aqui saudar as lideranças comunitárias, o diretor do Hospital Municipal, doutor Roger Borges, que está presente, presidente da UAMPAF, da União das Associações de Moradores, Patrícia Zanata, da GWZ Construtora Incorporadora Limitada, Joane Andreola, representando o deputado Gilberto Capuani, Cristiane Rosa Kerner, representando a Caixa, e Juliano Guedes Leimer, representando a Superintendência do Sicredi, e as demais autoridades, seu Plínio Dona Solo, representando o Sinduscom, e o Bruno Rezende, da Caixa, que representa também na audiência pública. Nós vamos passar agora para a secretária Ana Paula Vinck. Os nossos convidados, os secretários, ele tem um tempo maior de explanação, para que eles possam trazer a manifestação do projeto, a ideia do projeto, por isso que passa até 5 minutos o tempo deles. Secretária, fique à vontade. Boa noite, presidente da casa, senhores, e a toda a comunidade que aqui está, para ouvir a nossa explicação, então, desse projeto de lei. Nós chamamos esse trabalho de correção das distorções da planta de valores de Passo Fundo. Então, o doutor Adolfo já fez a abertura explicando, e eu vou detalhar um pouco mais a parte técnica de como foi feito o trabalho, né? A planta de valores que rege o município hoje, ela foi elaborada em 1994. Depois desta planta de 94, nós tivemos o plano diretor em 2006, está vigente até os dias atuais. E quando nós tivemos esse plano diretor de 2006, ele alterou os índices e os usos de diversos bairros do município, agregando valor de mercado a esses terrenos. Bom, então, quando tivemos o novo plano diretor em 2006, a realidade dos valores dos terrenos mudou na cidade. Nós temos hoje, todos em Passo Fundo sabem, o valor da terra urbana, né, no mercado. Porém, como a nossa planta de valores era de 94, ela não acompanhou essas mudanças que a estrutura física do território recebeu, né, depois do plano diretor. Como que a gente explica isso? Em 94, a cidade tinha um tamanho. Em 2006, no novo plano diretor, se expandiu o perímetro urbano e se permitiu construir prédios e outras edificações fora da primeira mancha. Então, vários terrenos, por exemplo, que estavam fora desse primeiro estudo de 94, eles tiveram índices urbanísticos alterados e, por consequência, valorização imobiliária, certo? Bairros novos foram surgindo. E esses bairros novos foram adquirindo os valores para a nossa planta de valores do seu vizinho, lindeiro, sem um estudo da tipologia do bairro, da classe social atingida pelo bairro, dos valores de mercado dos terrenos. Então, quando nós chegamos já em 2014 e começamos a fazer as primeiras análises de viabilidade dessa questão da planta, nós fomos percebendo que os valores dos terrenos estavam muito discrepantes, ou seja, tem uma grande parte da população em que seus terrenos estão avaliados de forma aproximada à realidade, mas tem uma grande parte da população que tem lotes avaliados muito abaixo do valor de mercado. E ainda, como o doutor Adolfo exemplificou, alguma parte cuja valorização na prefeitura está a maior do que o mercado. O que isso gera? Qual é o problema que isso gera? Tem gente que tem um terreno que vale R$100 mil num determinado bairro A. E ele paga um IPTU referente a esses R$100 mil, porque na prefeitura está valendo 100 mil. Tem gente que tem um terreno que vale no mercado os mesmos R$100 mil se ele for vender, mas na prefeitura ele pode estar avaliado como R$10 mil. Então ele vai pagar um IPTU proporcional aos R$10 mil. Isso é o que o doutor Adolfo falou, a justiça fiscal.
Se nós temos terrenos com o mesmo valor de mercado, num bairro A e num bairro B, ambos têm que ter a mesma avaliação na prefeitura e pagar o mesmo percentual de IPTU. Então, o nosso projeto, ele não é um projeto de nova planta de valores, ele é um projeto de correção das distorções, para começar. Nós fizemos uma avaliação de toda a cidade com os valores de mercado. Cada quadra tem a sua avaliação. Nós reduzimos essa avaliação em 60% para fazer esse projeto de lei, porque primeiro que nós observamos que tinha áreas muito discrepantes, então não tem como partir de um valor baixo para 100%. Daria um impacto muito expressivo. Estudamos os casos de vários municípios, alguns fazem uma redução, nós optamos pela redução de 60% que nos pareceu, né, até 60% que nos pareceu a mais adequada para o caso de Passo Fundo. Nós não estamos mexendo na avaliação do imóvel, apenas do terreno. Lembrando que o IPTU é composto pela 25% pelo valor do terreno e 75% do imóvel. Esse 75% não mexe. Esse 25% que é atualizado. Então, a realidade da cidade hoje é de que, por exemplo, bairros que têm construções mais novas, empreendimentos mais novos, eles estão pagando IPTU mais correto do que aqueles bairros ou que têm lotes muito antigos ou que não tiveram empreendimentos novos, não foram renovados, que pagam um IPTU, uma avaliação muito mais defasada, né? Então, o estudo que foi feito em um conjunto de equipes, Secretaria de Planejamento, Finanças, Procuradoria do Município, fez toda essa avaliação da cidade, aplicou esse coeficiente de redução de 60%, e nós fizemos um plano, então, para ir aumentando gradativamente, né, até chegar nos 40% da avaliação. Então, nós temos 3 grupos, praticamente, de situações. Um grupo em que não mexe em nada, o IPTU se mantém, que são aqueles que têm a avaliação mais atual, correta, a avaliação do lote, tá? Um grupo que tem uma avaliação hoje na prefeitura maior do que a realidade de mercado, que vai baixar o valor do imposto, porque também vai baixar na prefeitura o valor do seu terreno, e um grupo que tem os seus terrenos com avaliação muito a menor e que vai ter que alcançar pouco a pouco esse grupo que está já pagando corretamente. Então, na cidade hoje nós temos essas 3 situações, por isso que a gente fala que é um critério de justiça social. Não é justo que uma pessoa pague sobre um valor de mercado, enquanto que outra pessoa pague sobre um valor defasado. Então, todos têm que pagar pelo valor de mercado, mas o valor de mercado é muito alto em relação à defasagem. Por isso, nós estamos reduzindo 60% do valor de mercado para esses que estão defasados, para eles irem chegando pouco a pouco no valor correto. Esse é um trabalho que vai ser apresentado hoje, mas que ele tem sequência na vida executiva. Não é só neste momento que nós vamos ter que fazer. Existem legislações federais que regram a revisão constante da planta de valores. Porque o valor da terra urbana, ele sempre é alterado quando a gente tem alteração de plano diretor. Ou quando nós temos investimentos que fazem uma região da cidade ter valorização dos seus lotes. Então, é muito importante que tanto os vereadores quanto o Poder Executivo estejam atentos a isso, porque não é justo que só o especulador imobiliário ganhe dinheiro na venda dos lotes. Essa valorização imobiliária que é dada pelo trabalho de cada um de nós na cidade, ela tem que refletir também no imposto gerado. E não ficar só na especulação imobiliária. Então, a planta de valores, ela tem este olhar. O olhar da justiça fiscal. O olhar de distribuir corretamente os ônus, né, que seriam esses impostos pagos, de modo que todos possam receber os serviços e também contribuir para os serviços de forma justa. Temos ali no projeto a maneira de implantação, que ela é fracionada, né? Então, conforme o valor que aumenta, ele é parcelado, não é tudo num ano só, né? Buscando, então, que a pessoa possa ter
um planejamento financeiro, né, para poder fazer o seu pagamento dessa atualização dos valores, né? E temos aí, para finalizar, toda uma parte do projeto que se refere às questões demais da lei da planta de valores, né, que envolvem as isenções e demais questões que também são abordadas na planta. Mas o foco desta audiência e da explicação é como foi feito o processo. Então, foi feita uma avaliação de mercado, foi usado um redutor de até 60%, para fazer com que aqueles que estão muito abaixo do valor de mercado tenham os seus lotes atendendo a esse 40%, né, do que seria a avaliação de mercado dos lotes. Agradecemos a manifestação da secretária de Planejamento. Passamos... Pode ficar lá, Dorley, eu acho. O microfone vai até lá. Passamos, então, ao secretário de Finanças, Dorley Maff. Bem, eu somente gostaria de cumprimentar aqui o presidente da Câmara e os demais componentes da mesa, todos os vereadores e a comunidade aqui presente. Eu acho que o principal do projeto foi exposto aqui pelos colegas, mas eu gostaria de reiterar que esse projeto de lei tem dois aspectos extremamente importantes, que é a justiça fiscal, conforme foi já relatado, né, de nós estabelecermos uma igualdade no pagamento do IPTU. Né, então, isso é um fator extremamente importante que tem que ficar presente em todos. E o outro aspecto também nós não podemos fugir, que é de recompor a nossa arrecadação. Conforme o doutor Adolfo reiterou ou falou, a Prefeitura necessita, né, também de recompor suas receitas próprias, né, que elas estão calcadas no IPTU e no ISSQN. Então, esses são os dois principais aspectos, mas o mais importante, em função deste prazo extenso aí, que foi de 25 anos sem uma atualização de plantas de valores, ele gerou essa injustiça no pagamento do IPTU, que situações iguais pagam um IPTU completamente diferente. Né? Então, aí está a representatividade desse projeto, né? E nós vamos ficar, eu acho, aqui à disposição, né, para as colocações, aí, para mais alguns esclarecimentos. Bem, pessoal, os nossos colaboradores da nossa comissão, das comissões, Pedro que está passando, né? E a Anne já estão passando as inscrições. Então, vamos abrir agora para que a comunidade possa se manifestar. Peço que, dentro da relação e da inscrição, possa vir à frente. Nós temos um microfone situado logo à frente aqui ao plenário. A pessoa se identifica quando chamada, a comunidade, a entidade, o bairro onde mora, e aí tem o tempo aí de 3 minutos. A relação das inscrições inicial, Carla. Pessoal, alguém ficou com os papéis da inscrição em mãos aí, por favor? As inscrições. A Grace tinha se inscrito, foi a primeira inscrita, né? Eu vi aqui. Pode usar, Grace, está inscrita. É a primeira. Tem um tempo de até 3 minutos, Grace. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Grace Serafini. Eu sou líder comunitária, ex-líder comunitária, faço parte do plano revisor diretor, participei do Conselho de Transporte há muitos anos. Hoje é um dia muito importante porque
Eu acho que o aumento do IPTU está num valor bem elevado, 25%. E eu acho que quando a gente vem fazer uma crítica, assim, vem na audiência pública para ouvir as explicações de vocês, das autoridades, dos vereadores, a crítica que eu quero fazer não é no sentido da atual gestão ou da gestão passada, mas nos últimos 20 anos, porque vocês estão pedindo um aumento dos últimos 25 anos, e a maioria dos que estão aqui estiveram aqui nos últimos 25 anos. Os que não estiveram aqui como vereadores ou secretários estavam na base do governo ou na oposição do governo. E eu trouxe algumas sugestões, assim, algumas anotações que eu fiz. Questão de uma súmula que tem do STF, de que o aumento ou ele se dá pela área construída, que é aquela fórmula, área do imóvel mais área construída mais valor venal, e aí a alíquota varia entre 1,5% e 15%. Ou, se não, se é uma atualização, geralmente ela costuma obedecer o IGPM. Pelo menos foi o que eu li nos últimos 3, 4 dias nos sites atualizados, jurídicos, aí, mais conceituados do Brasil. E a outra questão, assim, a gente vem para uma audiência pública e a pergunta é sempre por menor. Você é a favor ou contra o aumento? Ninguém é a favor de um aumento. Ninguém é. Ainda mais no momento que o Brasil está passando. Acho que não tem ninguém aqui que seja a favor de aumento, quem dirá do IPTU. E a outra questão é a seguinte, 21 vereadores, toda uma gestão, todos os secretários, ninguém teve uma proposta. Várias cidades do Brasil que mudaram suas fontes de IPTU na questão da lei orgânica, na questão da arrecadação, vários tipos de isenção, a questão de quem recolhe o lixo, da maneira como o lixo é recolhido, a isenção no IPTU, os pátios que são mal cuidados pagam IPTU mais caro, pelo número de propriedade, a questão da isenção para quem precisa, para quem tem CADIM, para quem tem moradia deficitária, esses têm que ter isenção. Não é toda viúva que precisa de isenção. Ex-combatentes têm um salário médio de no mínimo 12 mil reais, será que precisa isenção? E aí o aumento vem de 25% para todo mundo. É muito alto. E não vou entrar aqui na questão legal, porque excederia o tempo, não quero falar mais que o demais. Mas, assim, algumas sugestões de cidades que diminuíram o seu IPTU. Cota diferenciada pelo zoneamento do bairro, propostas novas, questão da isenção para os hipossuficientes que realmente precisam. Uma coisa que eu acho importante colocar aqui, nós temos em Passo Fundo 102 bairros, tá? Temos 55 ocupações e 30 anos que Passo Fundo não faz política pública. Será que o IPTU seria mais barato se nós estivéssemos com várias propriedades do Minha Casa Minha Vida contribuindo com o IPTU, né, facilitando a questão do meio ambiente, aumentando a arrecadação de lixo? Quantas moradias irregulares tem? Isso está na conta? Eu teria mais coisas para falar aqui, não vou exceder o tempo de ninguém, mas realmente, assim, quero deixar essa questão. Cadê as propostas? Pessoal, quando faltar... Quando faltar 20 segundos para os 3 minutos, eu vou tocar a sineta aqui para que possa fazer o encaminhamento final da fala. José Rodrigo, presidente da AMAC. Temos de 3 minutos, José Rodrigo. Alô. Muito boa noite a todos, senhores vereadores, secretário, vocês presentes. Fico feliz que essa audiência pública foi uma solicitação da Associação dos Moradores e Amigos do Centro, porque é lei, né, o direito da cidade que temos todos. Se não tivesse solicitado, protocolado, já teriam votado o aumento do IPTU, nós já estaríamos pagando. Quando o município quer ver o valor venal, normalmente é porque ele quer arrecadar mais do que está arrecadando hoje, né? Então eu vejo que o problema do município, como um formado em administração de empresa, que o nosso problema não é o que a gente recolhe, não é a receita, são as despesas, né? As despesas que o município tem, tanto com marketing, com propagandas pagas, é um gasto muito alto, com os aluguéis mensais é muito alto, né? Então, como o procurador disse, a equivalência da receita com as despesas, é só gastar menos, né? Outra coisa que o nosso secretário aqui falou mesmo, recompor suas despesas, né? O município tem que recompor, gasta menos. Então eu vejo que também tem que ser discutido no centro de Passo Fundo, por exemplo, ali naquela área da Independência, onde tem baderna, tiroteio, mortes, homicídios. Vai diminuir o valor venal? Tem que diminuir, porque quem é que vai querer comprar um imóvel ali? Quem é que vai querer ter um comércio ali? Hoje a Academia do Guerto ali, quem é que vai querer alugar aquele lugar ali? Então, esses lugares de risco, de mortes, de homicídio, no centro de Passo Fundo, onde tem perturbação de sossego, também tem que ser revisto.
Ali vai ter que diminuir o valor venal, né? Então eu vejo que é válido, todos os argumentos são válidos, mas eu vejo que o momento não é esse, né? Nós estamos numa véspera de uma eleição. Se esperamos tantos anos, né, para ver, por que não deixa o próximo prefeito, quando ele assumir, fazer uma audiência pública, a gente vê, porque numa véspera de eleição, né, onde a gente está vendo que a prefeitura só quer arrecadar mais, para quê? Para gastar mais dinheiro em coisas que a gente não está vendo, que não é em dentista, não é em médico, não é para tapar o buraco, e sim para os gastos desnecessários. Eu vejo isso. E também o maior beneficiado de aumentando o IPTU, aumentando o valor venal, vai acarretar um aumento do IPTU. O ITBI também vai ser aumentado. O único beneficiado vai ser o pai do prefeito, que é dono do cartório. Também ele vai aumentar a receita dele, né? O prefeito vai ter maior receita o ano que vem numa campanha, né, onde ele já se colocou numa campanha para prefeito, onde ele quer ter um sucessor, ele vai arrecadar mais. Então não vejo necessidade nenhuma nesse momento. Acho que podemos discutir isso no próximo prefeito, numa próxima gestão, até porque muitas pessoas que hoje estão aqui falando em nome da prefeitura podem não estar mais daqui 2 anos, né? Muito obrigado. Obrigado. Queremos agradecer mais uma vez a presença de todos. Só esclarecer ao presidente da MAC, presidente José Rodrigo, líder comunitário, que qualquer alteração de zoneamento ou do valor venal é obrigatório pela lei orgânica ou pelo regimento da casa que nós tenhamos, então, audiência pública. Mas quero parabenizar a MAC por estar atenta também, estar trazendo essa reivindicação, esse pedido. Mas o regimento da casa já nos obriga. Júlio Gonçalves, do movimento MNL. Tempo de até 3 minutos, Júlio. O Movimento Nacional de Luta pela Moradia, uma boa tarde a todos e a todas. 3 minutos é muito pouco para nós falar sobre, debater sobre essa questão. Por isso nós já trouxemos por escrito as sugestões que nós vamos fazer. Uma das questões, achamos sim, Zé Rodrigo, que tem que dialogar a questão do valor venal do imóvel para combater a especulação imobiliária, os vazios urbanos, as terras que estão aí subutilizadas para produção de moradia para quem não tem. Moradia popular. Quero também deixar uma crítica aqui à administração do governo Luciano, que em 6 anos não construiu nenhuma casinha de pombo. Não fez nenhum projeto habitacional. Nem kit banheiro que tinha no governo do Oswaldo Gomes tem nessa administração, para o povo mais pobre. Então nós temos um conjunto aqui de vazios urbanos, que são dados que a UPF e a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo pesquisaram, né? São 124 vazios urbanos aqui em Passo Fundo, sendo 93 desses edificáveis, dentro do perímetro urbano. Que estão aí só para especulação imobiliária e para exploração financeira. Por isso que nós ocupamos a terra para denunciar a especulação imobiliária e a exploração financeira dessas terras. Também queremos perguntar aqui esta casa, que faz 4 anos que foi implementada a lei do IPTU progressivo e que não foi feito nenhum processo de implementação do IPTU progressivo na cidade de Passo Fundo. Queria saber o que os vereadores estão fazendo que não cobram do executivo que se implemente IPTU progressivo no tempo, para que se discuta o valor venal dos imóveis da nossa cidade. E também não é justo que um cara pega um terreno ali, bota uma calçadinha e um murinho de 3 tijolos e que diga que está cumprindo com a sua função social. Função social é você ter um terreno e construir nele, produzir nele bens públicos ou privados, né, para que atenda à necessidade da sociedade. Então, nesse sentido que nós viemos aqui dizer que essa lei, nós apoiamos essa lei sim de reajustar a planta do valor venal, mas vamos além disso. Queremos colocar essas sugestões para que de fato se faça regularização fundiária, moradia popular para as pessoas que não têm onde morar. Também pensar, já os vereadores podem pensar em gravar aqui uma alíquota, seja de recurso, seja 1%, 2% desse valor arrecadado para a habitação popular. Nós temos um déficit habitacional em Passo Fundo que hoje beira 14 mil famílias que não têm onde morar. E só aumentou porque não foi construído nenhum projeto. Então, queremos protocolar aqui na casa para que cada um possa analisar
as propostas que nós estamos trazendo aqui, que são propostas que visam reduzir o déficit habitacional, não somente, mas também gerar emprego e renda. Construir habitação popular é gerar emprego e renda para a população que mora na cidade de Passo Fundo. Aquece a economia, fomenta a produção local e incentiva o crescimento da cidade. E o município vai arrecadar mais com isso. E 70% da cidade não paga IPTU. Por isso que nós defendemos que seja taxado o valor venal do imóvel, para que se discuta isso, para que se arrecade recursos para a construção de moradia, para aplicação em saúde e para aplicação em educação. Obrigado. Júlio, caminha para... Pode deixar para a Carla, que a comissão será anexado junto à audiência pública a reivindicação. Convidamos para ocupar a palavra Moisés da Cruz, da ocupação Bela Vista. Moisés, com o tempo de até 3 minutos, fica à vontade. Uma boa tarde a todos e a todas. Os senhores vereadores que estão na mesa aí, foi apresentado todo mundo, mas não foi apresentado quem está aqui. A ocupação Bela Vista, a ocupação Záquia 4, a ocupação Valinhos, a ocupação Bela Vista e Vista Alegre. E a ocupação Planaltina. Esse é o povo que está aqui. Esse é o povo. Aonde deveria estar toda a sociedade, porque é um assunto que está discutindo a sociedade para o Passo Fundo inteiro. Mas quem está sofrendo hoje com falta de projetos habitacional é esse povo que está aqui. Um pouco de que está representando as 50 ocupações de Passo Fundo. Então isso precisa ser visto. A questão da lei, a Grace disse que queria ver quem é a favor, né? Nós somos a favor da lei. Nós estamos a favor. Mas não adianta fazer uma lei e não ser cumprida. Que nem o PTU progressivo. Não adianta. Vai ser outra lei que vai ficar no papel e não vai ser cumprida. Os vazios urbanos. Passo Fundo, pode-se dizer que tem o maior... A questão... Como é que eu posso explicar para vocês? A questão dos terrenos vazios, estrupos, animais peçonhentos, estraga a cidade. Esses terrenos deveriam de triplicar o valor. Porque está crescendo ali só o valor, valorizando a questão só criando valor, enquanto a própria cidade está enfeiando a rua, enfeiando o bairro. Aí teve recentemente aqui na frente da César, uma menina que foi arrastada para dentro do terreno ali, foi estrupada. Então é isso que a gente quer. E quando a gente ocupa um terreno, a gente ocupa um terreno que não cumpre com a sua função social. E a gente vai ocupar. A gente vai ocupar mesmo. Não está cumprindo com a função, a gente vai ocupar. Então tem que dar valores para isso, aumentar os valores. Assim como a César está ali abandonada ali, que a gente já tem um projetinho para ela já em seguida, daqui uns dias aí. E é isso. Usa a palavra agora, Roberto Andretta. O tempo de até 3 minutos, Roberto. Boa noite a todos. Senhor Adolfo, senhor secretário, senhora secretária, demais vereadores, obrigado pela poder estar aqui falando um pouquinho. Nosso amigo falou muito bem das áreas que foram tomadas. Eu represento um outro setor, um setor produtivo, né, onde eu peguei uma área que eu pagava R$150 de imposto territorial rural, e eu construí a área e eu gerei 70 novos empregos. E eu tive aqui numa visita para o Dorley Maff e falei para ele, olha o que me passaram de IPTU. É estratosférico, um absurdo, impagável, não tem como. E esta semana eu queria regularizar uma área que eu adquiri e a prefeitura colocou do valor que eu paguei 110%. Então, eu não sei o que fazer. Dizer para vocês que eu sou contra reavaliar um valor que está desde 94, eu não posso dizer que eu sou contra. Realmente tem coisa errada. Tem que reavaliar esses valores desde 94. Mas o que está sendo feito hoje
é impagável, é impagável. Eu, pela primeira vez esse ano, eu vou ficar com um IPTU sem pagar, porque eu não vou conseguir pagar. E essa regularização dessa outra área que eu estava me propondo a fazer, eu não vou conseguir fazer, porque eu estou esperando uma reavaliação do ITBI, porque o valor é assombroso, é 110%. Então, bem falou o senhor Adolfo, tem que se fazer justiça. Tem que se fazer justiça. Então, quem produz precisa continuar, precisa de incentivo. Né? Eu preciso de incentivo, preciso que a prefeitura me ajude e não que a prefeitura me mate. Quem gera emprego não pode ser massacrado, tem que ter uma certa forma, tem que também ter uma contribuição da prefeitura. Então era isso. Não me coloco contra, né? Eu acho que se tem de um lado que está defasado desde 94, imagine se o nosso salário fosse desde 94 sem ter uma atualização. Ninguém ia conseguir com isso. Então, nesse ponto, tranquilo. Mas corrigir essa situação, né, uma outra demanda do doutor Adolfo, né, a gente constrói um pavilhão de aluzinco que custa R$400 o metro quadrado, a gente vai legalizar na prefeitura, é R$1.700 o metro quadrado. É uma injustiça. É uma injustiça, não tem como a gente pagar isso. Então, o senhor vê, hoje tem muita construção ilegal porque não pode ser legalizada porque o valor do ISSQN é muito caro. Então, realmente, o que o senhor falou, corrigir essas injustiças se faz necessário para a gente ter uma situação melhor e a prefeitura também poder ter mais regularizados, mas também receber, que a prefeitura também precisa de dinheiro. Muito obrigado, Antônio. Obrigado, Roberto. Sérgio de Césaro. Boa noite a todos. Boa noite. Às autoridades aqui presentes e toda a comunidade. Tá. Eu sou proprietário e estou em Passo Fundo há 80 anos. Eu acho que essa atitude que vocês querem tomar nesse momento, ela é inoportuna. Porque nós estamos vivendo uma fase muito difícil da economia. Todos que trabalham sentem as dificuldades. Todos. Eu gostaria de lembrá-los que o aumento de receita, nesse momento, não é oportuna. Deve ser transferida para um outro momento. E esse momento, essa estruturação, esse planejamento, tem que ser muito claro, muito transparente. Eu sei que existe um planejamento, mas de que forma? Quais são os exemplos? Quais são as informações que você recebe? Por quê? Porque eu falo assim, porque eu sou passofundense. E como passofundense, gosto muito dessa cidade e que todos que aqui habitam. Eu não quero que nesse momento possa acontecer alguma fuga dessa cidade pelo crescimento das. Eu acho que nós devemos ter muita inteligência no fazer as coisas, com muita transparência, com muita exemplificação, para que o progresso continue. Eu vi que todos consideram Passo Fundo como uma cidade de progresso. E se ela é de progresso, não vamos fazer com que obstrua esse caminho. É a mensagem que eu vim trazer para todos. Tenham muito cuidado. A cidade tem que viver. Não vamos sufocar a cidade. Essa a minha mensagem. Obrigado.
Marlon Rodrigues. Tempo de até 3 minutos, Marlon. Boa noite, senhor presidente. Até fiquei quando o senhor me falou em Marlon, não sei se meu nome é Marlon ou é imposto, porque tu come um pastel a metade da prefeitura. Bom, para mim é uma satisfação estar participando de tema tão importante. Acho que o Luciano foi infeliz de ter mandado para cá. Não é o momento. Eu duvido que ele tenha peito para mandar o ano que vem. O ano que vem não vai mandar porque tem eleição. Então é o seguinte, eu quero dizer que olhando na cara de todos os senhores aqui, senhoras, que vocês prestem bem atenção, não interessa que seja da base, porque o ano que vem, talvez algum vereador que pode estar vendendo pastel, a crise está feia. Então tem muitos empresários sérios aqui, que estão com seus imóveis fechados há tempo, devido à crise. Aquele coitadinho que mora lá no fundo da vila, vai pesar, pouquinho, mas aquele pouquinho vai fazer falta. Entendeu? Então é o seguinte, não é justo aquele empresário que traz bastante emprego, vai dar desemprego, se mexer, é pouco, mas vai juntar um pouco no monte. Torna-se bastante. E também não é justo aquele vagabundo que sem vergonha compra um pedaço de terra, deixa lá juntando capoeira, o prefeito tem que mandar limpar, porque nós temos uma fiscalização que zero. A nossa cidade é suja. Eu conheço quase todas as cidades do Rio Grande do Sul. Passo Fundo, poluição sonora, parece a favela do Rio de Janeiro. Eu tenho vergonha de, às vezes, dizer que eu moro aqui em Passo Fundo pela sujeira. Nós não temos saúde, não temos educação, acho que tem que melhorar muito. Não é o momento, entendeu? Nós não podemos penalizar aquele coitadinho que mora no fundo da vila e nem o empresário que fomenta, que traz emprego para Passo Fundo. Então eu quero pedir com carinho, com respeito que eu tenho por cada um de vocês, que amanhã depois, hoje vocês são vereador, amanhã pode estar vendendo pastel, que nem já aconteceu para alguns vereadores aqui no passado. A crise está feia, então assim, vamos ter um bom senso. E espero que, se vai aprovar esse projeto, que junte esse dinheiro e bote para limpar essas ruas da nossa cidade. É suja, a nossa cidade é suja. E eu já te falei da época pro Dip, falo pro Luciano e falo para qualquer um, eu direto. Nossa! E saúde, então nem se fala. Eu quase morri semana passada na Míngua, no São Vicente. Tá? Muito obrigado. Silvio França. Tempo de até 3 minutos. Boa noite, senhoras e senhores, os vereadores, a gestão representada pelo Luciano. Não é o momento. A prefeitura está preocupada de aumentar, ter reajuste para tapar o buraco que está vindo. Ontem não tinha um pediatra municipal. E os secretários, senhor Adolfo, com todo respeito, não tem um pediatra municipal. Isso é uma vergonha que não tem. Umas crianças chegam lá com o pai chorando e não tem um pediatra. E vocês vêm falar em aumento de IPTU, sabe? Senhores vereadores, pensam muito bem. O pessoal da base, que claro que tem que estar com o Luciano, mas o momento é ficar com o povo. O momento é agora. O ano que vem vai ser diferente. Senhor Adolfo, pede para a secretária, não sei que é o momento, secretária de saúde, botar um pediatra domingo lá. Por favor, que fique gravado. Luciano Azevedo, bota um pediatra no municipal no domingo. Paga do bolso, não sei de onde vai tirar, mas bota. Chega do pessoal lá consultar, levar as crianças e não ter pediatra. É uma humilhação. Tá? Próxima vez que eu levar meu filho, se consultar lá e não ter pediatra, eu vou tirar a nota de um particular e vou levar para ele pagar. Porque a função dele é manter um médico pediatra lá. Patrick, desculpa o desabafo, senhores vereadores. Obrigado. As inscrições encerraram. Alguém mais gostaria de usar a palavra? Vamos lá. Temos mais 10 minutos. Qual o seu nome? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Dorvalino Bisotto. Tá? Eu acho que aqui a comunidade está muito pequena representada e que não é o momento de nós termos um aumento de IPTU. E vem dizendo que há 25 anos não se aumenta. Eu provo para vocês que na gestão passada desse prefeito, eu tive na prefeitura, tá, com os meus carnês. Quanto é que foi de aumento? 15%. Não, está aqui 30%.
o cara que me atendeu, não, realmente tem 30%. Vamos ver o que aconteceu. Aí, ele telefonou lá para a secretaria, não sei o quê, e aí veio, não, teve alteração do valor venal. Tá? Então, hoje, se tu pegar um terreno que nem eu moro ali, no centro, tá? Que na época que foi construído esse prédio, valia 500 mil, hoje vale 1 milhão. Então, tem 15, 20 moradores em cima de um terreno que vai alterar todo. Então, vocês estão cobrando, não digo vocês, a prefeitura está cobrando um valor injusto, que precisa ser revisto isso aí. Então, aqui, se é a comunidade, aqui está muito pouco representada. Se tu for ver aqui o centro, pessoal, aqui, a maior parte é dos bairros. Nós precisaríamos abrir essa discussão a mais, e não assim como está sendo. Obrigado. Reforçando o que o senhor Durvalino falou, a casa foi aberta, a audiência foi convidada para que a comunidade pudesse vir aqui na tarde de hoje, aqui no final da tarde de hoje, pudesse participar da audiência pública. Boa noite, eu sou Celi Mancuso, representante da ocupação 4 do bairro Záquia. Boa noite, galera, e aos vereadores aí. O excelentíssimo lá eu não conheço, tá? Mas eu não sei falar bonito, tá? Pensa numa mulher grossa, pasfundense, grossa mesmo, mas eu vou deixar meu recado. Não vim aqui à toa. Não concordo com o aumento de IPTU. Aliás, não concordo ultimamente com muitas coisas, tá? E eu quero também explanar o que o senhor lá falou sobre médico, tá? Não quero aqui queimar o filme nem do Luciano, nem de quem vai vir, quem já passou, para mim não faz diferença, para mim o que importa é o que vai acontecer para frente. E que nem muita gente falou que, gente, nós estamos passando numa época de recessão, nós temos um governo desgovernado. Esse fim de semana, que ele não passou na mídia, mas eu participo de vários grupos, tá? E, gente, a vergonha foi grande no STF. Acredito que muitos aqui viram, mas não vão falar, mas eu vou falar. Tá? É uma vergonha, começa lá em cima e vai escoando, é um efeito cascata. Sobra para quem? Para o pobre. É que nem um colega ali falou, alguma coisa achei legal em questão de pastel, né? Hoje, esses excelentíssimos estão aí, foram nomeados com o voto popular, com o nosso voto, né? Muitos de vocês eu nem conheço, para ser bem franco. Conheço o companheiro Alex lá, que em seguida vai no nosso bairro. Boa noite para ti, né? Então, assim, ó, gente, é um descalço. Isso é em tudo que é setor. Entende? Vocês não, é que nem ele falou, vocês estão sentados aqui, vocês têm um salário bom, mas vai acabar. A tetinha está secando. O povo está acordando, gente. Vocês foram nomeados para trabalhar para o povo. Somos nós que pagamos o salário de vocês. E o povo começou a enxergar. Então a gente pede para vocês, não é momento de aumento de nada, pelo contrário, é aumento de diminuição de cargo. Arrancar aquele STF lá, que é uma vergonha. A corrupção é em tudo. Quem paga? É o povo. É os nossos filhos que estão passando morte em hospital. Graças a Deus, ou um bom estudo vocês tiveram, ou o nosso voto, hoje, se um filho de vocês ficar doente, vocês têm condições de levar no ponto clínico, no Unimed. Nós lá no Záquia, não. Vocês têm noção do que é a distância? Eu sempre clamo, ontem eu falei na rádio. Eu já estou indignada de falar do meu bairro. Tá? Só lembram de nós lá para ir buscar voto. Embarrar os pezinhos lá nas ocupações, ninguém vai. Tá? Desculpa o desabafo, gente, mas eu precisava falar. Sou contra aumento de tudo. Não vou entrar nos porão, tá? Para não pegar pesado. Tá? Boa noite a todos. Encerrada as inscrições, eu passo... Pode usar 3 minutos.
Meu nome é Patrícia Zanata, estou representando a GHZ Construtora. E a questão é que a gente seria favorável quanto ao aumento do IPTU desde que a prefeitura, de fato, trouxesse mudanças para a cidade. O que aconteceu? A empresa fez um investimento, fez todo o asfalto de um loteamento, fez todas as obras. A prefeitura foi uma obra particular, então a prefeitura não teve apoio nenhum. Não deu apoio nenhum, né? O que acontece? A gente pagava naquela área R$6.000. A gente começou a pagar R$70.000 e a prefeitura não foi capaz de ir lá fazer uma estrada municipal. A gente fez a base, ficou da prefeitura somente fazer a pavimentação, né? Parte de cima, e não foi feito até hoje. Então a gente está lá com uma estrada municipal sem fazer, pagando tudo isso de IPTU. Tá bem. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada. Encerradas as inscrições, eu passo para que os presidentes das comissões possam aqui falar em nome das suas comissões, dos colegas que compõem as comissões. Passo primeiramente ao vereador Alex Necker. Tempo de até 5 minutos, vereador Alex. Rapidamente, eu queria primeiro saudar todos aqueles que se dispuseram a se fazer presente nesse final de tarde, início de noite, aqui na Câmara de Vereadores. A audiência pública ela é um momento bastante especial. Especial porque é um momento que a gente abre o espaço para escutar a opinião, as sugestões, os questionamentos, os desabafos da população. E esse é o objetivo. Nós temos um projeto de lei que está iniciando a tramitação na casa. É um projeto que efetivamente não é algo simples, não é algo muito fácil. Existem várias impressões, vários momentos, vários conceitos que nós precisamos planejar, escutar e entender, e eu acho que a audiência pública cumpre esse papel. Então, do meu ponto de vista, do vereador Alex, que preside a Comissão de Finanças, que é composta pelo vereador Leandro Roso, pelo vereador Valdo, pelo vereador João dos Santos, pelo vereador Beto Tozon, eu me dou por satisfeito com as intervenções, serão bastante importantes na formulação da nossa opinião e do nosso voto com relação a esse projeto. Agradeço a presença de todos e desejo que vocês possam se fazer presentes em outros momentos também na Câmara de Vereadores. Sejam todos bem-vindos, desejo a todos um bom retorno às suas casas. Obrigado, foi um prazer contar com a presença de todos. Obrigado, vereador Alex. Com a palavra o vereador Luiz Miguel Cheis, na Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e do Interior. Tempo de até 5 minutos. Muito boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentar os senhores e senhoras que se fazem presentes nesta noite, os movimentos que se uniram, estão se unindo e mostrando as suas forças. Mas eu quero cumprimentar aqui o procurador Dr. Adolfo Freitas, a secretária Ana Paula, os colegas vereadores que se encontram neste momento. Quero dizer, e já consultei os meus colegas vereadores da comissão do qual faço parte, que é a Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento e do Interior, que nós vamos emitir, secretária, parecer contrário a este projeto inoportuno, fora de hora, e que vai, temos a certeza absoluta, que vai prejudicar, calejar muito a uma grande parcela da sociedade. Por outro lado, secretária, diga-se de passagem, está aí o Dorley também, do qual eu faço a referência. Secretária Ana Paula, a senhora tem um papel muito importante frente a essa administração e, diga-se de passagem, é uma das secretárias que faz o corpo técnico da atual administração, do qual eu admiro muito o seu trabalho,
e já foi tema nesta tribuna, de, independente de ser líder da oposição, nós fazer aqui referência nas boas secretarias técnicas que tem. Mas, infelizmente, nós achamos que não é um momento inoportuno, é um projeto que não está claro, secretária. A senhora fala que um percentual da população vai pagar menos, mas não diz qual é essa percentual. Que tem uma grande parcela que paga demais, também não está detalhado nesse projeto. É um projeto que vem para prejudicar o pessoal de Passo Fundo, e eu tenho certeza absoluta, já tenho aqui a referência do vereador Rufa, que faz parte da oposição, e do vereador Tiaquinho. Não conversei com os demais vereadores, mas eu acredito que os vereadores desta casa ficarão do lado do povo. Porque hoje nós tivemos aqui empresários, grandes empresários de Passo Fundo, proprietários de aluguéis, e eu frisei aqui o que o De César falou. Temos que ter mais transparência, e é o que está faltando nesse projeto. Então, este projeto nós iremos trabalhar ele com muita tranquilidade, nós iremos analisar quando chegar na nossa comissão, que tem o mérito, mas o nosso parecer será contrário, por não ter a devida transparência e também ser num momento inoportuno, que Passo Fundo falta bastante coisa. E outra coisa, secretária, Passo Fundo e os trabalhadores e quem aluga o imóvel, e me desculpa os proprietários que estão, já existe uma lei federal onde diz que o IPTU tem que ser pago pelo proprietário. Mas quando ele precisa alugar um imóvel, ele chega lá na imobiliária e tem lá um item que o IPTU tem que ser pago por ele. E diga-se de passagem, toda vez que vem o IPTU, vem com aumento. Então, o que nós vamos fazer? Aumentar cada vez mais? Não, mas é 100%, mas será apenas 40%. É demais para a população, é muito gasto. Então, eu, como líder da oposição, e a comissão do qual eu presido, que é a Comissão de Patrimônio, iremos emitir parecer contrário. Com a palavra, o presidente da Comissão Cidadania e Direitos Humanos, vereador Saul Spinelli. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Patrick, cumprimento os secretários. Gostaria de dizer o seguinte, pessoal. Primeiro, dizer o seguinte, que acho que é importante, até em respeito a todos que estão aqui. Esse projeto foi enviado para o prefeito, não porque o prefeito quer, porque é lei. Ele é prefeito e tem que cumprir a lei, tem que enviar o projeto para ser discutido na Câmara, e é lei também que tem que ter audiência pública. Gostem ou não gostem, tem que ter audiência. E o prefeito tem que enviar. Talvez não seja o momento hoje, nem o ano passado e nem o ano que vem. Talvez por conforto dos que passaram, nunca veio atualização há 25 anos. Alguém tem que fazer, existe um Tribunal de Contas que cobra, que multa e que executa. Então isso acho que é importante falar. A segundo, que os loteamentos que são construídos, e aqui a moça falou, eles lucram. Eles constroem luz, pavimento, mas a escola, o ambulatório, a creche, os equipamentos, os ônibus, são colocados por nós, pela população, não pelo proprietário. Então, vir dizer aqui que o prefeito não deu nada, o prefeito não tem que dar nada mesmo. Ele tem que ir lá fazer a estrutura, ganhar o seu lucro e pagar o seu imposto. A questão da saúde, pessoal, nós temos que discutir, e eu sou parceiro para discutir, mas discutir uma saúde de forma séria. Nós temos aqui a falsificação de cartão SUS em Passo Fundo, de pessoas que moram em outras cidades, que falsificam, que são atendidos pela nossa rede, e aí os municípios compram uma van, e a maior obra da saúde nos municípios vizinhos é a compra de uma van. Podem e devem ser atendidos aqui. A saúde é universal, mas também devem ajudar a pagar a conta. E quanto à emergência, sou parceiro para discutir.
disse isso no São Vicente, onde eu sou voluntário no Centro do Câncer. Reduzir o atendimento na emergência do São Vicente, sem compartilhar um atendimento de um centro de atendimento em Passo Fundo, é irresponsabilidade. Porque 70% de qualquer hospital é sustentado pelo SUS. Então, tu fechar a porta para quem precisa e quem te sustenta é uma irresponsabilidade, jogar só nas costas do municipal. Se quando se divide o dinheiro público, é dividido com todo mundo. E encerro falando do IPTU progressivo. Acredito sim, e temos uma indicação nossa, o IPTU é progressivo. Cobrar mais de terreno baldio e da especulação é obrigação. E se isso tiver nesse projeto, conte conosco. Agora, não votar esse projeto e dizer que não é momento, me desculpe, gente. Isto é lei, está na lei e o prefeito é obrigado. E os vereadores terão que votar aqui, contra ou a favor. Muito obrigado. Quero agradecer aos demais colegas vereadores. Quero aqui agradecer a presença do Executivo, na presença do Dr. Adolfo Freitas, na presença do Dr. Maffi, da secretária Ana Paula Winker. Dizer, Moisés, que a lei do IPTU progressivo é uma lei de minha autoria e que nós estamos pedindo que ela seja implementada há muito tempo. A voz de vocês é a nossa voz e com certeza temos a força hoje. E a lei do reajuste dos... E a lei do reajuste dos terrenos baldios também é desta casa. Eu devolvo os trabalhos ao presidente para que ele possa fazer o encerramento. Agradecemos a presidência da secretária Ana Paula Wickert, ao procurador Adolfo Freitas, ao secretário Dorley Maffi, bem como todos os vereadores e a população aqui presente. Declaramos encerrada a presente audiência pública. Obrigado a todos.